Hoje eu estarei começando um estudo na igreja, baseado nesse livro aqui, o novo livro do pastor César Castellanos. E eu tenho certeza que você vai ser muito mesmo acrescentado pelas ministrações que nós vamos ter toda semana aqui. E o conteúdo que eu estarei compartilhando é justamente o que está resumido nesse livro aqui. Somente uma gota do sangue de Jesus, que fala dos 7 derramamentos de Jesus Cristo, do seu sangue. E é um livro prático, é um livro pequeno, e é um livro que em uma semana você lê com facilidade. São 7 capítulos, e o que eu fiz, a ideia do meu filho Caleb é ler um capítulo pequenininho por dia. Rapidinho você faz isso, acho que não leva 15 minutos. E aí você leia e você já venha preparado, sabendo aquilo que nós vamos tratar. Eu tenho certeza que o Senhor vai lhe acrescentar. Um livro, querido, pode mudar a sua vida, sabia disso? Eu já li livros que me influenciaram até hoje. Depois da Bíblia, eu quero dizer a você, esse é um dos livros mais importantes que você pode ler na sua vida. Tá? Isso aqui vale mais do que um sanduíche. Na verdade, tem sanduíche que vai custar o dobro disso aqui. E aí você tem que comprar esse livro hoje, tá certo? Está aí à disposição. Nós compramos antecipadamente para dar à igreja, para passar para vocês, porque essas semanas vão abençoar você não apenas pelo ensino, mas pela leitura também, ok? Até quem não gosta de ler vai ser batizado com a vontade de ler. E você não vai ler só esse, você vai começar, Deus vai lhe dar uma nova perseguição na sua vida, conhecimento, tá bom? E Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus Cristo. Tá joia? Deus lhe use. Toma aqui, pastora. Obrigado. Ok. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. E começamos, Senhor Deus, essa série colocando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ensine, nos ministre, mas sobretudo nos liberte e nos transforme. Esse coração está aqui, ó Deus, quem pode colocar a mão sobre o coração? Esse coração é teu e ele precisa do Senhor. Coloque a tua mão sobre ele, Senhor, e traga a tua paz. Eu declaro que o meu coração está aberto para ouvir o Senhor. Meu coração está aberto para receber as tuas escrituras. Vem, Santo Espírito, me ministrar nessa manhã e nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém, amém, amém. Mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. O tema desse estudo é o amor derramado. Qual é o título? O amor derramado. Por que eu escolhi esse tema? Porque nós vamos falar sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia ensina que Jesus derramou o seu sangue. E quando ele derramou o sangue, na verdade, ele derramou a vida dele, porque a vida do homem está onde? No seu sangue. E quando Jesus derramou a vida, ele fez isso por amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para ser sacrificado, para morrer em nosso lugar. E essa palavra derramar significa mesmo espalhar, porque a Bíblia também diz que Deus provou o seu amor por nós quando Ele derramou o Espírito Santo. Ele realmente liberou o seu Espírito sobre as nossas vidas. Mas ninguém pode receber a presença do Espírito Santo se primeiro não experimentar o poder do sangue de Jesus. Por isso que é importante entendermos a respeito desse assunto. Muitas vezes nós já declaramos na nossa vida que há poder no sangue de Jesus. Quantos já fizeram essa declaração? Vamos dizer de novo, todos juntos. Há poder no sangue de Jesus. E de fato existe, e existe muito poder, não é pouco. Mas você sabe que quanto mais você compreender sobre o poder que há no sangue do Cordeiro de Deus, mais convicção você vai orar. E quanto mais convicção você orar, certamente maior será a resposta e o milagre de Deus na sua vida. Jesus derramou sangue por 7 ocasiões. Por que Deus permitiu isso? O Pai que planejou todas essas coisas, Ele não faz nada à toa, e tudo que Deus faz é perfeito.
E quando Jesus derrama o sangue em 7 ocasiões, Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Ele está querendo dizer algo para você, querendo dizer algo para a sua vida. 7 na Bíblia nos ensina totalidade. 7 na Bíblia fala de algo que se concluiu, que se completou. Por isso que alguns dizem que significa perfeição, mas perfeição na ideia de que não existe falha, mas que concluiu, resolveu, finalizou. E quando Jesus derramou o seu sangue 7 vezes, sim, essa obra foi perfeita, mas ela foi também completa. E a bênção que o sangue de Jesus traz não é uma bênção pela metade. Deus quer lhe abençoar por inteiro. E quantos aqui querem viver a plenitude da bênção do Senhor? Pode dizer amém? Então, quanto mais você entender sobre o sangue de Jesus e você entender qual é o propósito de cada derramamento de sangue, então você vai poder experimentar essas graças. O cordeiro antigamente, quando era sacrificado em lugar dos pecados dos homens, era sacrificado só em um lugar, cortava ali o pescocinho do cordeiro e o sangue era derramado. Por que com Jesus não houve um sacrifício em um só lugar, um só ponto do seu corpo? Porque em cada parte que Jesus sangrou, representa uma área da nossa vida que Ele nos libertou. E diga comigo, serei liberto totalmente. A Bíblia diz assim, Mateus 26, versículo 28. Na última ceia, quando Jesus estava reunido com seus 12, Ele declarou o seguinte. Ele diz assim, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Quem pode dizer remissão de pecados? Ok, o que é remissão? Remissão significa resgate, significa comprar o direito, comprar de volta, significa comprar, fazer um pagamento para que algo seja liberto, para que algo seja redimido, ou seja arrancado das mãos de um opressor. Quando a Bíblia diz que o sangue nos redime, então a Bíblia está nos ensinando que nós temos o direito de sermos libertos e de sermos livrados de toda opressão das trevas, de toda opressão do inimigo. Agora, a redenção dos pecados não significa que é apenas uma redenção na área espiritual. Muita gente pensa que o sangue de Jesus foi derramado apenas para perdoar pecados. E porque pecado é algo espiritual, então só vai ter bênção espiritual. E não vai ter bênção em outra área ou outra dimensão da nossa vida. Não é isso que a Bíblia ensina. Quantos aqui acreditam que tudo que Deus faz, Ele faz bem? E quantos aqui acreditam que a obra que Deus começou, Ele vai concluir? Quem crê? Então, principalmente sobre esse assunto, sobre o tema da salvação, sobre o tema da redenção. Deus não quer apenas abençoar a sua vida espiritual e deixar a sua vida material falida. Deus não quer apenas perdoar pecados e deixar a sua alma num cárcere. Não, Deus quer trazer a libertação total na nossa vida. A redenção é completa. Vamos dizer juntos? A redenção é completa. Então, quando a Bíblia diz, Jesus disse, esse sangue é derramado para a remissão dos pecados, o que Ele está querendo dizer é o seguinte, que toda consequência que o pecado traz na vida do homem, haverá remissão. Toda consequência que o pecado traz na vida do homem, haverá, então, libertação. Quais são as consequências do pecado? São apenas espirituais? Não. Não são apenas espirituais. Pecados trazem doenças. Pecados trazem enfermidades na alma, emocionais. Pecados promovem ruína financeira. Pecados promovem tantas questões além das coisas apenas espirituais. Elas nascem espiritualmente, mas elas se manifestam em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Então, o que Deus está dizendo para você é de que é preciso acreditar e se apropriar da verdade, que o sangue de Jesus promoveu total libertação e livramento de qualquer artimanha do diabo na sua vida e na sua casa ou para a sua família. E se tem alguém crente aqui hoje para se apropriar disso, dê um aplauso ao Senhor Deus mais uma vez, porque Jesus é digno de ser aplaudido o dia inteiro, porque Ele é bom, a vida inteira, porque o que Ele fez não tem como pagar de volta. A base do nosso ensino, dessa campanha, dessa verdade, encontra-se em Apocalipse 12, versículo 11. O que está acontecendo nesse texto? A Bíblia diz que houve uma guerra no céu. O príncipe Miguel batalhou contra
o principado de Satanás. E não só Miguel guerreou, mas os anjos de Deus guerrearam contra os anjos das trevas que seguiram ao diabo. E a Bíblia ensina que o exército das trevas não prevaleceu. E todo o exército caiu do céu, expulso do céu, veio sobre a terra. E a partir do momento que Satanás e o exército das trevas, eles estavam sobre a terra, eles começaram um processo chamado acusação. E começaram a acusar os homens. Começaram a perseguir a humanidade para que pudessem ter legalidade de roubar, matar. O inimigo vem para quê, gente? Roubar, matar e destruir. E isso que está sendo narrado em Apocalipse capítulo 12. Quando o acusador começa a apontar o erro das pessoas. Porque, veja, o diabo, ele não tem poder contra você. Ele só tem uma estratégia. E a estratégia dele é você dar concessão para ele poder operar na sua vida. Mas se nós não dermos concessão, ele não pode nos tocar. Quem pode dizer amém? Então, a única estratégia dele é tentar provocar, criar cenários para que nós possamos decidir de forma equivocada. E assim, dá a ele agora a oportunidade de acusar. E ele vai diante de Deus, ele diz, olha aí fulano, olha aí, sabe o que ele está fazendo? Está roubando a empresa. Olha aqui fulano, olha aqui, está vendo? Ela está aqui, ó, cobiçando isso, ela tá invejosa. Olha o que ele está falando, dando mau testemunho. Aqui está caluniando, esse aqui está adulterando, esse aqui está mentindo. E ele fica apontando as falhas das pessoas, para que através da acusação ele tenha direito para dizer, eu agora posso operar nessa vida, porque ela deu concessão. Mas graças a Deus que o texto não acabou assim. O versículo 11 diz que as pessoas que estavam sendo acusadas, o povo de Deus teve uma saída e teve uma proteção, como você recebe também uma proteção e o livramento. Você crê ou não? Como foi que eles foram livrados? Olha o que a Bíblia diz, versículo 11. E eles venceram Satanás, venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Que mesmo sabendo que poderiam morrer, não amaram a própria vida. Como foi que eles venceram o diabo? Diga, pelo sangue do Cordeiro. E o que mais? Pela palavra do testemunho. Ok. Duas armas que eu e você precisamos usar. Diga comigo, não conhecer apenas. Nós temos que o quê? Usar. E quais são as duas armas? O sangue de Jesus e a palavra do testemunho. O sangue de Jesus eu já entendo, mas como é que é isso, a palavra do testemunho? Bem, o testemunho vem de uma testemunha, obviamente. Então, uma testemunha tem algo a dizer. Uma testemunha tem algo a falar. Uma testemunha, ela fala o que ela acredita. A testemunha fala o que ela sabe. E a pergunta hoje é, o que você sabe a respeito do sangue de Jesus? E o que você sabe sobre o sangue de Jesus precisa ser falado. Precisa ser testemunhado. E quando você usa a palavra, diga a palavra. Quando você usa a palavra do sangue de Jesus, isso se levanta como uma grande parede, como um grande escudo, aonde o inimigo não pode atravessar. E quando você levanta a palavra e você diz, o sangue de Jesus é contra você, Satanás, você está criando ali uma barreira entre você e as trevas. Quem pode dizer comigo, há poder no sangue de Jesus. Então, não adianta só ouvir e saber sobre o sangue de Jesus. Poxa, isso é bacana, uau, legal, eu não sabia sobre isso. Isso é 50%. Você precisa usar a palavra. Olha para o seu irmão e diga assim, fale, irmão. Diga assim, abra a boca, irmão. Diga assim, declare. É preciso confessar. É preciso abrir a boca e dizer. Por quê? Porque palavras têm poder. E eu não vou nem entrar nessa questão hoje. Palavras têm poder, elas têm peso. Quando você usa a palavra,
referindo-se ao sangue de Jesus, o inimigo será vencido em todas as áreas e em todas as tentativas contra você. Quem pode aplaudir Jesus, o Senhor Deus, mais uma vez? Quem pode dizer aleluia? Então Jesus derramou o seu sangue em 7 momentos. E qual foi a primeira vez que Jesus começou o processo do nosso resgate? A Bíblia ensina que foi num jardim. A Bíblia ensina que foi num lugar onde ele estava passando uma grande agonia. Uma agonia tamanha que ele pediu até ajuda. Imagine comigo por um instante, o Todo-Poderoso, Deus encarnado, pedindo ajuda a homens simples. Jesus veio para Pedro, Tiago e João e disse: orem comigo nesse momento. Esse momento está difícil. Imagine isso. Aquele que ressuscitou mortos, que repreendeu o diabo com a palavra num deserto, que jejuou 40 dias, que curou tanta gente. Em nenhum momento você vê Jesus passando por tamanha aflição, mas nesse instante a situação está diferente. E ele vem e diz: me ajudem, orem comigo. E nesse instante a Bíblia diz que a agonia dele foi tão forte, tão profunda, que um fenômeno aconteceu. Que fenômeno é esse? Veja o texto, em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Diz assim: e estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Seu suor era como, gente? Gotas de sangue que caíam ao chão. Esse é um fenômeno que a medicina chama de hematidroses. Hematidroses é quando a pressão emocional é tão forte que faz com que a pressão arterial aumente de tal maneira que os vasos capilares da face não aguentam e elas começam a estourar. E não tem para onde o sangue correr a não ser pelos poros do suor. E o sangue começa a cair pelos poros da face. Às vezes, uma pessoa, por uma pequena vergonha, por uma pequena situação, ela por sentir uma certa timidez, o rosto já fica meio vermelhinho. Já viu gente assim? Então imagine uma pressão tão grande que os vasos da face, os vasos sanguíneos, capilares aqui da face, não suportam a pressão e estouram. E esse representa o tamanho da agonia que Jesus sofreu. Por que ele estava agonizando? Bem, quando ele veio para os seus discípulos, ele disse assim: a minha alma está triste até a morte. Ele não disse meu espírito, ele disse a minha. Era uma questão emocional. Ele disse: a minha alma está profundamente em angústia. Eu preciso de ajuda. Orem por mim. E a Bíblia ensina de que naquele instante Jesus fez algo que nunca fez antes. Ele pediu a Deus uma coisa 3 vezes. Jesus nunca precisou falar mais de uma vez com o Pai. Aliás, teve uma vez, antes de Jesus realizar um milagre, a Bíblia diz que ele levantou os olhos para o céu e ele disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Mas nesse instante, foi preciso ele falar 3 vezes para ele ter uma resposta.
Por quê? Porque o que Jesus estava pedindo era algo que demonstrava um conflito entre uma vontade pessoal e a vontade do seu Pai. Tudo que Jesus pediu, orou até aqui, Ele orou conforme a vontade do Pai. E Ele sempre teve resposta. E assim é com a nossa vida. Quando eu oro e peço a Deus uma coisa que não é da vontade do Pai, então eu não vou ter resposta. Mas quando eu oro algo que é da vontade de Deus, então a resposta virá. Quem pode dizer amém? E o que Jesus está orando, que representa um conflito entre duas vontades. Naquele instante, Jesus está dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Eu não quero beber esse cálice. A minha vontade pessoal não é experimentar o que tem dentro deste cálice. O que havia naquele cálice que Jesus não queria tomar? Havia toda a imundície da humanidade. Todos os pecados que eu e você já cometemos, dos menores aos mais horríveis, estavam naquele cálice. Não só os meus e os seus, mas de todos os homens. Estava ali todas as enfermidades, todas as consequências do pecado, todas as maldições estavam concentrados naquele cálice. E ao beber aquele cálice, haveria uma consequência terrível também em sua vida. E Jesus ia passar por algo que ele nunca passou antes. Ele ia experimentar algo que ele nunca tinha experimentado antes. E ele, em agonia, orava e dizia: eu não gostaria de passar por isso. Jesus, que nunca pecou, ia beber do nosso pecado. Jesus, que nunca teve uma febre, ia receber das nossas doenças. Jesus, que só conhecia a graça, o favor e a bênção do Pai, ia entender agora, experimentar no corpo as maldições dos homens. E como resultado destas coisas sendo absorvidas em sua vida, pela primeira vez na história da eternidade, haveria uma ruptura na Trindade. Nunca na história da família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, houve uma quebra. Antes da criação da terra, já eram e sempre foram perfeitos em unidade, perfeitos em vontade, perfeitos em harmonia completa. Mas se Jesus tomasse daquele cálice, pela primeira vez, ele ia ter que romper sua comunhão com Deus, com o Pai. Por quê? Porque Deus é luz, e onde a luz está, as trevas não podem habitar. Porque Deus é santo, e onde Deus está, não pode haver o pecado. E Jesus, na pura e na essência da santidade, ia conhecer o profano e experimentar o pecado. E no momento em que os pecados vieram sobre ele, ele grita na cruz do Calvário e ele declara: Deus meu, por que você me desamparou?
Porque naquele instante, Deus olha para Jesus e diz: nesse momento, eu não posso estar com você. E Deus vira as costas para o seu filho e o deixa sozinho para enfrentar a morte e o inferno. Por isso que ele reluta. E ele pede uma vez. E pede duas vezes. Na terceira vez, ele diz: eu não quero beber desse cálice. Se for possível, se tiver outro jeito, para o homem ser salvo, para o homem ser liberto, para o homem ser feliz, completo, passa de mim esse cálice. Pastor César, ao explicar esse momento, acho interessante quando ele diz que provavelmente foi esse momento que a Bíblia ensina que houve uma pausa no céu e um silêncio no mundo espiritual, onde anjos pararam, onde demônios pausaram suas atitudes, suas atividades, para ver o que Jesus ia fazer. Será que Jesus ia fazer a mesma coisa que Adão fez no Éden? Porque no Éden, Adão, ele não subjugou sua vontade. Ele fez sua própria vontade. Não me importa o que o Deus quer, o que o Pai quer. Eu quero comer dessa árvore. Eu não quero todas as árvores menos um. Eu quero tudo para mim. E ele, porque exigiu que sua vontade fosse superior à de Deus, foi nesse instante em que Adão conheceu o pecado e todas as consequências dele. Será que Jesus ia repetir a história? Será que tudo ia ser jogado fora? Será que o último Adão, no Getsemane, ele iria também não suportar a tentação e se render à serpente? E os anjos ficam parados, pensando: e agora? Porque ele tem o direito de escolher. E de repente Jesus diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor Deus. E nesse instante, Jesus conquistou, Jesus decidiu a redenção da nossa vida para todo sempre, para a glória do Senhor Deus. Quem pode dizer aleluia? E aí nós vemos que o início da redenção da humanidade começou em um jardim. É curioso estas coisas. É curioso isto. Pensar que foi num jardim chamado Éden em que a vida do homem deu uma virada para o mal, de 180 graus, mas foi num jardim também chamado agora Getsemane que Jesus deu a nova virada para retornar à direção original, que é a direção de Deus e o seu reino, seu trono, seu governo e sua paz, sua bênção sobre nós. Quando Adão se submeteu à serpente, ele foi roubado de tudo. Arrancaram-lhe a paz, arrancaram dele a esperança. Até a família ele perdeu. Adão perdeu tudo no Éden. Mas graças a Jesus Cristo, porque tudo que Adão perdeu no Éden, Jesus recuperou no Getsemane para a nossa vida. E nós podemos tomar posse da nova vida que temos em Cristo Jesus, a partir do momento em que Jesus decidiu morrer por nós. Lembre-se, Jesus não começou a derramar o sangue na cruz.
Lá ele terminou de derramar o sangue. Mas ele começou a derramar o sangue no jardim do Getsemane. Quando ele passou por esse fenômeno de suar grandes gotas de sangue, a Bíblia diz que caíam até o chão. E hoje eu clamo que uma gota desse sangue caia sobre as nossas vidas outra vez, nos livrando de toda a ação das trevas. Por que suor? É incrível como Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Lembre-se que foi num jardim que se originou o pecado, mas foi também num jardim que se originou a redenção. No jardim do Éden, Adão desobedeceu a Deus e ele experimentou a palavra que Deus tinha alertado antes. Luz amarela piscando todos os dias para Adão, dizendo: coma livremente de qualquer árvore que você quiser, menos uma. Porque no dia que você comer dessa árvore, certamente você vai morrer. Deus já tinha falado. E no momento em que Adão decide romper com Deus, e ser dono do seu próprio nariz, fazer o que quer, sem interessar o que Deus pensa, o que Deus deseja, e fazer o que lhe dá vontade de fazer, e ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia diz que Deus veio falar com ele, e Deus disse: essa foi a sua decisão, eu não impus a você obediência, por isso que eu te dei uma alternativa, eu te dei uma opção de você desobedecer, por mais que você tinha liberdade de comer de todas as árvores, mas a decisão foi sua. E por que você decidiu isso? Deus declarou a seguinte palavra. Veja Gênesis 3, versículo 19. Deus disse assim para Adão: com o suor do seu rosto, você agora comerá o seu pão. Até que volte aonde, gente? À terra. Visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. O que a Bíblia está falando aqui? Sobre o quê? O que é voltar ao pó? Morte. Então, no momento em que Deus está dizendo: a sentença que eu te avisei, essa sentença começa a entrar em operação. No momento em que a morte começa a operar na vida de Adão, Deus disse: o suor é o sinal de que a morte existe na vida do homem. E chegará o dia que ele voltará ao pó da terra. Ok? Diga comigo: o suor. Então o suor faz uma menção do primeiro pecado da humanidade. O suor faz uma menção da primeira desobediência do pai da humanidade. E quando Jesus começa a sua redenção para nos livrar de todo pecado e de todo mal, ele começa a sangrar e derramar sua vida através do suor, sangrando como o suor, para fazer menção de que todo pecado da humanidade teria perdão, de que qualquer pecado dos nossos antepassados até Adão poderia ser perdoado, que qualquer maldição que viesse de pai, de avô, bisavô, tataravô até Adão podia rastrear qualquer pecado, mas se o sangue viesse sobre nós, seríamos libertos de qualquer maldição familiar. Então, quando você clama pelo sangue que brotou do suor de Jesus, você está dizendo: eu creio que qualquer pecado que veio de antepassados, rastreando até Adão, essa maldição será quebrada na minha vida e na minha descendência para sempre. Quantos querem viver com uma vida livre de qualquer maldição? Pode dizer amém? E alguém pode dizer: ué, pastor, mas crente tem maldição? Um crente pode ter maldição? Bem, então pergunto a você: um crente pode adulterar? Ué, responde, gente. Pode. E adultério é bênção?
Então o crente que está em adultério, ele está em bênção? Não. Se não é bênção, é o quê? Maldição. Ele escolheu. O que é maldição? É muito simples. Maldição é um mal em ação. Um mal que está em ação. E a Bíblia ensina de que a maldição ela só vem porque teve um motivo. Veja Provérbios 26, versículo 2. Esse texto a gente usa muito nos encontros. A Bíblia diz assim: como o pardal que voa em fuga, como uma andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição, sem motivo justo, não pega. Quem pode dizer aleluia? Vamos repetir essa frase, eu e vocês. A maldição, sem motivo justo, não pega. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Balança alguém perto de você e diga assim: a maldição não vai te pegar. Diga assim: não vai pegar não. Diga, vai te pegar não. Ok, mas a Bíblia diz assim: ela não pega se não tiver uma razão justa. Se não tiver uma causa. Mas se der brecha, a maldição se apresenta. Está claro ou não está? Então pode ser crente, pode ser o que for, mas se deu brecha. Porque a única coisa que o inimigo está esperando é isso. Mas o crente pode ser liberto da maldição? Claro que pode, qualquer um pode. Através do arrependimento do seu pecado, através do sangue de Jesus, que quebra esse poder, que interrompe esse curso da maldade. Por isso que é importante eu e você entendermos que há poder no sangue de Jesus. Porque quando Jesus pagou o preço, Ele pagou o preço para que nós fôssemos libertos para sempre. Até aqui tudo bem? Então toda maldição familiar pode ser interrompida ao você crer no poder do sangue de Jesus. E não apenas crer, tem que confessar, tem que falar. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E é importante você identificar, é importante você aprender a identificar maldições familiares. Eu já vi casos impressionantes. Outro dia eu orei por um jovem, e ele estava em pavor. E ele disse: pastor, ora por mim, porque agora eu estou viajando muito, meu trabalho está exigindo eu viajar para o interior todo. E eu disse: sim, glória a Deus, qual o problema? Ele disse: é porque meu irmão acabou de morrer num acidente de carro. Meu tio morreu com acidente de carro. Meu pai morreu com acidente de carro. E todo mundo morreu jovem. E agora eu tenho que viajar de carro. O que esse jovem estava fazendo? Ele entendeu que havia alguma coisa estranha na família. O que a gente chama isso? Maldição. Identifica algumas coisas da família. Tem enfermidades que 2, 3, 4, a filha tem, o tio tem, a tia tem, a mãe tem. Até a medicina, quando vai fazer uma consulta com a gente, a primeira coisa que pergunta é: seu pai tem isso, sua mãe tem aquilo, porque a medicina reconhece hereditariedade. Se existe hereditariedade física, quanto mais a espiritual. Porque tudo no espiritual é mais forte e mais real. Nunca se esqueça disso. Quem está ouvindo? É impressionante. Eu já vi casos de falência empresarial. Todos os filhos têm falência. O pai faliu, o avô faliu, o irmão faliu. Divórcio acontecendo em todas as pessoas. O que está acontecendo? Isso não é normal. Isso só pode ser espiritual. O que eu e você temos que fazer é nos apropriarmos da bênção que Deus nos dá, que é completa. Deus não quer abençoar só você e deixar seu filho em maldição. Deus não quer só abençoar uma área da sua vida e deixar outra área em maldição. Não, o sangue de Jesus foi derramado para você ser liberto totalmente, completamente, de qualquer forma, de qualquer maneira, em qualquer tempo da sua vida. Basta você tomar posse disso e acreditar e confessar que o poder do sangue de Jesus vai se manifestar na sua vida. Tem quem pode dizer comigo mais uma vez: há poder no sangue de Jesus.
Então nós temos que clamar por isso. Toda maldição é cortada. E a Bíblia ensina também que no momento em que Jesus estava se agonizando, no momento em que ele estava sangrando, extrema pressão emocional, a Bíblia diz que naquele instante, um amigo íntimo dele o vendeu, o traiu. E essa traição doeu muito no coração de Jesus. Porque as feridas mais profundas vêm das pessoas mais próximas. E o inimigo sabe disso. A Bíblia diz que, tem um texto na Bíblia que diz assim, que podemos estar preparados até contra os golpes do inimigo. Mas quando um golpe vem de um amigo, isso nós não temos preparo, ou estamos preparados. Ninguém usa armas de defesa com amigos. Você usa antes, diante do inimigo. E quando o golpe vem de um marido, vem de uma esposa, vem de um filho, vem de um pai, vem de um sócio, isso dói. E o diabo sabe disso. Porque o que o diabo quer é nos ferir o mais profundo possível. Por isso que ele tenta usar as pessoas mais próximas possíveis da nossa vida. E Jesus experimentou a traição naquele jardim. E o que me impressiona é que quando Judas se aproximou de Jesus, você lembra o que ele fez? Você lembra o que Judas fez? A Bíblia diz que ele deu um beijo em Jesus. Mas aonde foi que ele beijou Jesus? Ele beijou justamente no lugar aonde ele tinha derramado sangue. E isso para mim e para você é uma lição e uma esperança imensa. Que por mais que eu e você tenhamos sofrido algum nível de traição, mas eu tenho que crer que o sangue que Jesus derramou através do seu suor também protege meu coração de todo ressentimento, de toda mágoa, de toda amargura, para a glória de Deus Pai. Há uma provisão pelo sangue de Jesus de nós sermos livrados dessas dores e dessas feridas. Porque a traição, gente, é um golpe muito forte. A infidelidade é algo que desestrutura uma alma. E Jesus pôde nos dar favor e proteção nesses momentos, porque Jesus não foi igual a Adão. Adão foi infiel, mas Jesus em tudo foi fiel. Fidelidade é algo raro hoje em dia. É algo raro. É fácil falar de fidelidade, mas nosso desafio, nosso chamado é viver fidelidade. Ser fiel no casamento só em momentos maravilhosos é tranquilo, mas e nos momentos do desemprego? E nos momentos da doença? Essa é a prova. Ah, pastor, eu te amo, tem tanta gente que me ama. Aí depois de uns 6 meses eu não vejo mais. Que amor é esse? Fidelidade não está tão fácil de achar. Tem gente que é mais fiel ao time de futebol do que à igreja que frequenta. Falar com ele para trocar a blusa do time, torcer pelo time oposto, é uma ofensa. Nunca trocou de time, mas já trocou de igreja 4 vezes.
Está tentando falar, não sei se alguém está ouvindo. Fidelidade, isso é nobre. A traição nunca traz honra. E trazem dores que só Deus pode reparar. A traição desconecta corações e deixa um coração vagando sem rumo. Por isso que é tão fácil o inimigo aproveitar essa circunstância e trazer dores ainda maiores. Mas entenda algo, gente. Quem está ouvindo? Entenda algo. Ressentimento, amargura é uma escolha. É uma escolha. Se alguém está sofrendo, porque quando uma alma está ferida ou amargurada, ela está limitada. Essas coisas são como cárceres, que impedem essa alma ser livre. São como toxinas que não permitem essas emoções serem saudáveis. E a pessoa sofre. Tem gente que é ferido na emoção e acaba doente no físico. Tem gente que é ferido nas emoções e acaba prejudicado no profissional, porque nós somos seres emotivos, é impossível desassociar as emoções da nossa vida. A gente carrega a emoção para o trabalho, a gente carrega a emoção para um jogo de futebol, a gente carrega a emoção para a igreja, a gente carrega a emoção para dentro de casa. E quando as emoções estão feridas, muitas vezes estão atrofiadas, elas não desenvolvem, não permitem as coisas ao meu redor também se desenvolverem. Mas, vou repetir, que ressentimento e amargura é uma escolha. Como o senhor pode dizer isso? Que eu vou te dizer, vou te explicar. Porque o remédio para isso, Deus nos deu. Deus colocou na sua mão o remédio para ser curado da mágoa, do ódio e dessas dores. Que remédio é esse? É o remédio que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos. Perdoa as nossas ofensas. Bem, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. O perdão é o remédio que Deus nos deu para sermos curados dessas coisas. Então, gente, o perdão é uma escolha. E se o perdão é um remédio, e é uma escolha, então o ressentimento e a amargura tornaram-se também a minha escolha, porque eu decidi não tomar esse remédio. Entenderam ou não? Nunca disse que é fácil, e a Bíblia nunca também disse que é fácil. Perdão não é uma questão de emoção, é uma determinação. Você decide perdoar. Ninguém perdoa porque está sentindo vontade. Ninguém perdoa porque está sentindo rios de amor pela pessoa que traiu, ou pela pessoa que mentiu, ou pela pessoa que ofendeu. Não, é o contrário. Às vezes a gente quer vingança. Às vezes a gente quer olho por olho, dente por dente. Às vezes dá vontade de dizer: Senhor, se um raio for cair hoje em Salvador, que o raio que o parta. Às vezes a alma está assim, é verdade ou não é? Tem gente normal aqui nessa igreja ou não? Mas isso não significa que eu vou dar vazão a isso, correto? Então, o perdão é uma escolha também. Ah, mas ele não merece. É verdade, ele não merece. Mas você merece ser feliz. Então, querido, entenda. O remédio do perdão não é para outra pessoa tomar. É para você tomar.
Porque quem vai ser curado não é quem te ofendeu, é você que vai ser curado ao perdoar. Então você não perdoa porque os outros merecem, você perdoa porque você merece ser feliz. Quem pode olhar para o seu amigo e dizer assim: você merece ser feliz? Então perdoe, então libere. E como eu posso encontrar forças, pastor? Porque eu até entendo, mas eu preciso de forças para fazer isso. Você consegue forças quando você clama pelo sangue de Jesus Cristo, que brotou da sua face pelo seu suor na noite em que ele foi traído. Na noite que ele foi traído pelo seu amigo mais íntimo. Ele foi vendido. E você diz: sangue de Jesus que brotou do suor, caia sobre mim. E liberte esse coração amargurado e ferido. E eu lhe garanto que você vai ter um novo coração e uma nova realidade de vida. Quantos aqui creem que há poder no sangue de Jesus? Vamos ficar em pé então. E vamos louvar o nosso Deus e engrandecer o nosso Pai por ter permitido o seu Filho sofrer em nosso lugar. Aleluia. Quem pode erguer os braços? Há uma unção de Deus muito forte nesse lugar. Há uma presença do Senhor muito real aqui nessa casa. E é a presença do Espírito de Deus que quer nos dar forças para vivermos libertos de toda a maldição e de toda a dor da traição. Oh Jesus, te exaltamos. Oh Jesus, nós reconhecemos que o Senhor sofreu naquele jardim, que o Senhor não queria beber daquele cálice, mas se o Senhor não tivesse aceitado aquele cálice, a nossa vida seria um terror, seria um inferno. E o Senhor olhou para a gente naquele dia, eu acredito nisso. Jesus, eu acredito que naquele Getsemane o Senhor viu a minha face, o Senhor pensou em mim, o Senhor pensou em cada um aqui. E o Senhor imaginou como seria a nossa vida sem o teu sacrifício. E o Senhor nos amou naquele instante e desejou uma vida diferente. E o Senhor ganhou forças para dizer: não seja feita a minha vontade. Obrigado. Obrigado. Porque tudo que Adão perdeu, o Senhor conquistou para a gente. Uma vida em tua presença, vivendo um Éden na tua glória, sem ter o que se envergonhar, plena paz, em família reunida, em harmonia, em saúde, em graça, com salvação e vida eterna. Tudo isso o Senhor recuperou no Getsemane, e te agradecemos nesse dia. Te agradecemos com todo o nosso coração. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Obrigado, Jesus. Quem consegue levantar os braços bem erguidos a Jesus Cristo, adorando, louvando. Imagine Jesus agora naquele Getsemane. Imagine aquele jardim, naquela noite escura e fria. Ele está de joelhos estremecendo. Mas Ele viu você. Ele viu você. E Ele disse: eu não vou desistir, eu não vou. Mas ao Ele pensar no pecado, ao Ele pensar na doença e na maldição,
ao ele pensar o momento que ele seria separado do seu pai, a sua agonia foi tão grande que gotas começaram a cair de sangue da sua testa até o chão. Ali começou a nossa redenção. Aquele sangue foi o início da sua morte, foi o início do pagamento da nossa liberdade. Uma gota desse sangue eu peço sobre a minha vida nesse dia, Deus. Uma gota desse sangue, peça a Ele: Senhor, uma destas grandes gotas que caiu no chão, naquele jardim, caia sobre mim nesse dia. Uma gota do teu sangue, basta apenas uma gota do sangue de Jesus. E hoje eu declaro pela fé, eu aplico agora o sangue que brotou do suor de Jesus agora sobre a sua vida, e esse sangue agora cai sobre você. É o sangue do varão perfeito, é o sangue do bendito Filho de Deus, é o sangue que nunca foi contaminado pelo pecado, é o sangue de Deus, é o sangue de Deus encarnado. E esse sangue agora sobre a nossa vida, esse sangue agora começa a sugar como um imã, começa a puxar, agora começa a arrancar da nossa vida toda a maldição dos antepassados. Esse sangue agora começa a tirar, a extrair toda a maldição que nós identificamos na família, sejam falências profissionais, o sangue de Jesus começa a absorver, sejam doenças que acontecem entre os familiares, o sangue de Jesus agora começa a retirar, seja qualquer nível de maldição hereditária, o sangue de Jesus agora começa a absorver, começa a absorver, começa a absorver da sua vida, começa a extrair, começa a sugar, começa a remover toda a maldição de pai, de mãe, de tio, de avô, de bisavô. Oh Deus, nós clamamos agora: o sangue de Jesus remove a maldição de Adão e leva a cruz do Calvário, leva a cruz do Calvário e seja destruído para sempre. Tudo isto na autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito de Deus. Esse sangue cura o nosso coração ferido de todos que nos roubaram, ou roubaram financeiramente, ou roubaram emocionalmente. Todos que nos traíram, nos feriram, ou nós que traímos ou ferimos alguém, esse sangue remove essa condenação. Esse sangue agora remove toda amargura. Em nome de Jesus eu declaro o sangue removendo agora toda doença emocional. Eu declaro agora em nome de Jesus todo ódio, todo desejo de vingança. Eu repreendo esse espírito da autoridade do nome de Jesus. E eu declaro: solte as pessoas. O sangue de Jesus é contra você, maligno. O sangue de Jesus derrotou o dragão e todos os anjos do inimigo. Caem por terra toda a força das trevas sobre a vida dos servos de Deus, sobre todos que estão ouvindo essa mensagem, seja por internet, por áudio, por vídeo. O sangue de Jesus está sobre você. O sangue de Jesus cai sobre a sua vida, que brotou do seu suor. Esse sangue remove toda amargura, arranca essas cadeias, arranca essa mágoa, arranca essas algemas da sua alma. O sangue de Jesus lhe traz libertação nesse momento. Libertação, libertação, e você recebe forças para perdoar, você recebe forças para esquecer, você recebe forças para não se condenar mais, você recebe forças para viver livre, livre desse passado, livre desse passado. O sangue de Jesus, ele forma ao seu redor como um campo de proteção, por cima, por trás, por baixo e pela frente, como uma grande muralha de proteção ao seu redor. E toda a artimanha do inimigo em tentar trazer o passado para você, vai bater na parede desse sangue de Jesus e vai cair por terra, e não vai atingir seus pensamentos, nem vai atingir suas emoções, porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Quem pode dizer comigo: Jesus, meu remidor, meu salvador, eu creio que há poder no teu sangue. E Satanás, com todos os seus anjos caídos,
não podem prevalecer. São vencidos pelo sangue vertido na cruz e em Getsemane também. Diga: eu declaro, o sangue que brotou do teu suor está sobre a minha vida. E hoje eu clamo pela minha cura, pela minha libertação, pela minha liberdade. Eu tomo posse, Senhor, não porque eu mereço, mas porque eu acredito. E eu me aproprio, porque o Senhor morreu por isso. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por me amar até a morte. Eu também te amo por toda a minha vida. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Quantos sabem que há poder de Deus nesse lugar? Glorifique ao Senhor mesmo com vontade nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Glorifique ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Aleluia. A bênção de Deus é completa e nada vai nos faltar. Quem pode dar um abraço em alguém perto de você e dizer assim: o sangue de Jesus lhe protege e te faz ser uma nova pessoa. Amém. Deus te abençoe. Te amo com o amor de Jesus. Tenha uma semana vitoriosa. Não se esqueça dessa palavra. E ore: o sangue que brotou do suor de Jesus está sobre mim. Vai na paz do Senhor.